Olá! A análise que a gente vai mergulhar hoje é baseada no estudo do Código Aberto, uma mídia independente que faz um trabalho incrível de aprofundamento em temas como este. E olha, todo o trabalho deles é mantido por doações. A chave Pix, para quem puder e quiser apoiar, é códigoaberto.net@gmail.com. Além dos artigos, o canal deles tem lives com debates excelentes sobre geopolítica, tecnopolítica e comunicação. Fica a dica porque vale muito a pena conferir. E o título do estudo que a gente vai destrinchar hoje já diz tudo, né? É impactante e bem direto. A farsa do narcoterrorismo. Como o Rio virou o laboratório da guerra híbrida contra o Brasil. A tese que eles propõem é forte e busca explicar muita coisa que tem acontecido na segurança pública do país. E tudo começa aqui com essa frase. Depois de uma mega operação policial, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, usou exatamente essas palavras para definir a situação. Segundo a análise do Código Aberto, essa declaração não foi um acaso, sabe? Foi o gatilho, o estopim de uma operação narrativa muito mais complexa. Isso nos leva, então, à pergunta central que o estudo investiga: o que afinal significa narcoterrorismo no contexto do Brasil? E talvez mais importante, por que essa palavra específica foi escolhida e dita por uma autoridade? É justamente isso que a gente vai explorar agora. Bom, a primeira parte da análise foca em como a operação policial foi, na verdade, um grande espetáculo. A ideia aqui, segundo o estudo, é que não se tratou apenas de uma ação de segurança, mas de uma verdadeira encenação de guerra cuidadosamente coreografada para ser consumida pelas câmeras e pela mídia. E a fonte detalha exatamente como essa encenação foi montada. A operação, chamada de contenção, mobilizou um aparato gigantesco, pensa só, mais de 2.500 agentes, drones, blindados, helicópteros e até granadas em áreas povoadas. O resultado? Pânico, escolas fechadas e, o ponto-chave, imagens de um caos controlado, prontinhas para construir uma narrativa bem específica. Para a gente entender a lógica por trás disso, o estudo apresenta o conceito de PSYOP, ou Operação Psicológica. Basicamente, é uma ação planejada para influenciar a percepção e as emoções de um público-alvo, mudando o comportamento dele. A tese, portanto, é que o que a gente viu no Rio foi exatamente isso, uma PSYOP em larga escala. Agora, a análise vai mais fundo. Além de todo o espetáculo visual, o argumento é que a principal arma utilizada aqui foi uma palavra. O foco agora é desconstruir o termo narcoterrorismo para entender qual é a função estratégica dele. E aqui a gente vê a diferença fundamental. De um lado, temos o crime organizado, um conceito que tem base legal, está lá no Código Penal brasileiro e é tratado como uma questão de segurança pública. Do outro, o narcoterrorismo, um termo que simplesmente não existe na nossa legislação. Ele muda totalmente a abordagem para uma lógica de geopolítica de guerra ao terror que é importada de fora. E esse é um ponto crucial. A própria Lei Antiterrorismo do Brasil, que é de 2016, é muito clara. Ela define terrorismo com base em motivações específicas, política, religiosa ou ideológica. O tráfico de drogas, por mais violento que seja, simplesmente não se encaixa nessa definição. Então, segundo o estudo, usar esse termo é uma distorção deliberada da nossa lei. A fonte descreve esse processo como uma engenharia discursiva, que acontece em 4 passos. É quase uma receita. Primeiro, você cria a imagem, o clima de guerra. Segundo, uma autoridade vai lá e lança o rótulo. Terceiro, as máquinas de comunicação e a mídia internacional fazem o termo viralizar. E por fim, a legitimação. O que era uma exceção vira regra e a discussão sai do campo policial e vai para o campo geopolítico. Mas afinal, por que fazer tudo isso? A análise aponta diretamente para motivações políticas internas. O argumento é que o caos não foi um acidente, não foi um efeito colateral, foi uma estratégia calculada para alcançar objetivos de poder aqui dentro do Brasil. E, de acordo com o Código Aberto, esse discurso do medo cumpre 3 funções principais. Primeiro, ele serve como uma blindagem para a gestão do Estado, desviando a atenção de outras crises. Segundo, ele funciona para rearticular a extrema-direita em torno de uma pauta de guerra. E terceiro, ele provoca o governo federal, forçando o presidente a reagir numa agenda que não é a dele, onde qualquer resposta pode ser vista como fraqueza. E tem esta citação do artigo que resume a ideia de forma perfeita. O caos, portanto, não é um efeito colateral, é o produto. Ou seja, a desordem que a gente vê não é apresentada como uma falha do sistema, mas como o próprio objetivo final da estratégia política. Agora, vamos ampliar o nosso foco.
O estudo argumenta que essa estratégia não é só local. Ela se conecta a uma agenda internacional muito maior, que estaria reativando um antigo projeto de influência na América Latina. A fonte, então, traça uma linha do tempo para mostrar esse padrão histórico. Começa lá no século XIX, com a doutrina Monroe. Passa pelo Plano Colômbia, nos anos 90, que usou o narcotráfico como pretexto para militarização, e chega até hoje com o Rio de Janeiro servindo, segundo a análise, de laboratório para um novo tipo de ingerência, agora sob o rótulo do narcoterrorismo. Então o argumento geopolítico central é este. A palavra narcoterrorismo não é só um termo, é um código. Uma espécie de senha que, uma vez ativada, abre a porta para o que o estudo chama de cooperação forçada para vigilância externa e para a intervenção de agências estrangeiras. Isso leva a um outro conceito chamado soberania capturada. É o que acontece quando um país se torna tão dependente de tecnologias estrangeiras para sua própria segurança, softwares, sistemas de vigilância, bancos de dados, que acaba, na prática, perdendo autonomia para decidir e agir por conta própria. A tecnologia vira uma forma de controle. Certo. Diante de todo esse cenário, o que fazer? A parte final da análise se dedica justamente a propor uma saída. E, segundo eles, essa saída começa com uma batalha pela narrativa, pela reconstrução da soberania do nosso discurso. Para entender o campo de batalha, o estudo usa o conceito de guerra híbrida. É um tipo de conflito que mistura de tudo: ações militares, operações de informação, fake news, pressão diplomática. A meta final não é uma vitória militar clássica, mas sim desestabilizar o adversário. E a proposta de contra-ataque, portanto, é estratégica. Primeiro, reafirmar o que diz a lei, insistir que criminosos são criminosos, e não terroristas. Segundo, desenvolver soberania informacional, ou seja, criar tecnologia e inteligência próprias. Terceiro, quebrar o monopólio narrativo, disputando a percepção pública. E, por fim, lutar por um modelo de segurança que emancipa e não um que oprime. E a citação final do estudo resume perfeitamente o que está em jogo. O Brasil precisa recuperar o domínio da palavra antes que perca o domínio do território. A batalha pela narrativa, pelas palavras, não é algo secundário. Segundo esta análise, ela vem antes da batalha pelo controle físico e estratégico. Para fechar, o estudo deixa uma pergunta provocadora para a gente refletir. Se toda essa arquitetura de guerra serve para nos manter um estado constante de medo, o que seria possível construir se o objetivo fosse a paz? É uma questão que vai muito além da segurança pública e toca no projeto de país que estamos construindo.